A questão 49 descreve aqui uma situação e fala sobre um gráfico de variação e ele coloca 5 gráficos lá. Você tem que olhar esses 5 gráficos e identificar qual deles que corresponde a isso que está sendo descrito aqui. Observe que esses gráficos não têm valores exatos, tá? Eles têm valores aproximados. Quer dizer, você tem que descobrir qual é o gráfico que tem o jeito compatível com o que está sendo dito aqui. Esses gráficos, eles falam sobre faturamento quinzenal. Eu vou pegar o primeiro gráfico e vou mostrar aqui como é que esses gráficos estão apresentados. Olha lá para o primeiro gráfico. Ele está assim, ele tem aqui, vamos pegar essas duas primeiras quadrículas, e aqui está numerado 0, 2. Isso aqui representa o faturamento, tá? Eu não sei o valor. Então o Y representa o faturamento, e isso aqui representa o quê? Os meses. Por que isso aqui são os meses? Porque ele falou que os pontos representam as quinzenas. Quer dizer, ele falou que os valores registrados no gráfico são as quinzenas. Então aqui tem uma quinzena, isto é uma quinzena, aqui outra quinzena. Se aqui é 0 e aqui é 2, aqui é 1, né? Quer dizer, no final do primeiro mês foram 2 quinzenas. Aqui depois tem outra quinzena e aqui a outra quinzena. Então o gráfico está assim. Ou seja, isso aqui são meses, mês 1, mês 2, e isso aqui são quinzenas. Primeira quinzena, segunda, etc. Tá, então vamos ler o que ele fala aqui e olhar como que deveria ser um gráfico com essas informações. Vamos esquecer os 5 gráficos que ele deu lá e vamos tentar formar esse gráfico, o esboço dele, a partir dessas informações. Ele falou o seguinte: primeiro, até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante. Olha só, velocidade de crescimento, ou seja, foi crescendo, foi aumentando a cada medida, foi crescendo mês a mês, ou quinzena a cada quinzena. Então, esses 3 primeiros meses, são 6 quinzenas, né? A gente teria que representar desse jeito aqui, ó. 2 quinzenas são um mês, depois mais 2 quinzenas são outro mês, depois mais 2 quinzenas são outro mês. Velocidade de crescimento constante. Esse gráfico aqui é gráfico de faturamento. Quanto que foi recebido, quanto que eles venderam. Então, eles não venderam um valor constante a cada quinzena. Teve um crescimento, e esse crescimento, ele teve um aumento constante a cada período. Então, uma velocidade de crescimento constante. É isso que ele quer dizer aqui com essa informação. Bom, outra informação. Quando, então, sofremos uma queda abrupta com o faturamento, caindo a metade do que tinha sido atingido. Calma aí. Essa segunda informação que ele deu, como é que a gente colocaria isso aqui no gráfico? Se a gente considerar que isso aqui seria o 0, se a gente considerar que isso aqui é o faturamento ao longo do tempo, teve uma queda que fez o faturamento cair até a metade do que tinha sido atingido. Então vamos considerar que isso aqui é o valor que foi atingido, caiu até a metade desse valor, aproximadamente. Então, olha aqui. O valor seguinte, depois desse, que é o fim do terceiro mês, ele foi aproximadamente a metade do que tinha sido atingido. Então, o faturamento dessa outra semana aqui foi a metade daquilo ali, aproximadamente. Certo? Outra informação, em seguida voltamos a crescer, igualando 1 mês e meio depois dessa queda, o faturamento obtido no final do terceiro mês. Olha aqui, o faturamento obtido no final do terceiro mês foi esse aqui. Ele caiu. Depois ele foi subindo. Ó, voltou a crescer. Então, cresceu, cresceu, cresceu. E chegou depois de 1 mês e meio depois. 1 mês e meio depois seriam 3 quinzenas, né? 1 mês e meio depois serão 3 quinzenas. Quer dizer, depois de umas 3 crescimentos, quinzena, 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 quer dizer, 3 pontos no gráfico, ele igualou o que tinha antes
lá no final do terceiro mês. Então ele voltou a atingir esse valor no final da terceira quinzena. Então, uma quinzena, uma quinzena, uma quinzena. Então é isso que ele falou aqui. Voltamos a crescer, igualando um mês e meio depois dessa queda, o faturamento obtido no final do terceiro mês. Então, é isso aqui que aconteceu. Finalmente, agora no final do 10º mês, né? Quer dizer, isso aqui é o final do mês 3, aqui seria o final do mês 4, aqui seria o final do mês 5. Quer dizer, isso aqui continua crescendo, acabou o espaço, hein? Acabou, a gente dá um jeito, né? Faz de conta que o gráfico continua aqui. Mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10. Pronto, chegou aqui até o mês 10. Então, agora, no final do 10º mês, estamos estabilizando o faturamento em um patamar 50% acima do faturamento obtido no final do terceiro mês. Quer dizer, o faturamento que foi obtido no final do terceiro mês, que era esse aqui, que foi o pico que deu antes daquela queda, né? Atingiu esse valor de novo, isso aqui continuou crescendo até chegar a um valor 50% acima desse valor aqui que tinha sido atingido no final do terceiro mês. Então, 50% acima disso seria mais ou menos assim, né? Quer dizer, ele continuou crescendo até chegar aqui no final do 10º mês, nesse valor aqui. Então, esse é mais ou menos o jeitão que esse gráfico tem que ter. Aqui quinzenas, né? Tá, então você tem que olhar lá nas opções e procurar um gráfico que seja parecido com esse aqui. Foi crescendo, depois deu uma queda, foi aumentando, estabilizou aqui. Qual desses gráficos é o parecido com esse, hein? Olha só, esse gráfico aqui que está indicado como A, ele não tem nada a ver, né? Subiu, desceu. Totalmente errado isso aqui. Esse aqui parece um pouco, né? Parece um pouco, mas tem uma coisa diferente. O gráfico que a gente encontrou, ele vai subindo assim, crescimento constante. Esse aqui não tem um crescimento constante, ele tem um valor constante. Olha lá, nos primeiros meses como que é. Foi tendo um crescimento constante, né? Uma velocidade de crescimento mais ou menos constante. Tinha que ter assim, tem uma rampa. E aqui não tem essa rampa, coisa nenhuma. Então, esse aqui, que está indicado como D, está errado também. Os gráficos indicados como B, C e E. Olha só, o B está errado porque ele sobe, desce novamente. Não é isso, né? Ele descreveu que teve uma subida até se estabilizar nesse valor aqui. E esse gráfico aqui não está tendo a tal subida. Ele caiu e está se estabilizando aqui no valor inclusive inferior ao que teve lá no pico do terceiro mês. Então esse aqui está errado. Sobraram esses dois, né? Qual desses dois aqui é mais parecido com o que a gente encontrou? Olha só, o mais parecido é esse ou esse? É esse aqui. Porque olha só essa queda que teve aqui. Essa queda e essa outra queda. Qual dessas duas quedas que está mais de acordo com o que o enunciado fala? Ele falou no enunciado que sofremos uma queda abrupta com o faturamento caindo a metade do que tinha sido atingido. Quer dizer, é como aqui a gente fez, caiu a metade. Então a resposta correta é um que tem essa queda para metade. Esse aqui não tem uma queda para metade. Ele teve uma queda, mas caiu só um pouquinho. Não caiu a metade, tá? Caiu só uns 20% aqui. Então, isso aqui está errado. Agora, esse aqui sim. Esse aqui está 100% de acordo com o que o enunciado falou. Falou que teve um crescimento aproximadamente constante até o final do terceiro mês. Aí teve um máximo no final do terceiro mês. Na quinzena seguinte, teve uma queda abrupta, que caiu até aproximadamente a metade do que era. Depois de um mês e meio, quer dizer, 1, 2, 3 quinzenas, ele igualou ao que tinha sido atingido ali naquele pico. Depois ficou um crescimento, não ficou um crescimento constante, mas foi crescendo até ele se igualar
no 10º mês, há um valor aproximadamente igual a 50% acima do que estava no pico do 3º mês, tá? Então, esse aqui é o correto. Então, esse aqui é o gráfico certo. A resposta correta é a letra E de eco.